A nossa primeira apresentadora, na verdade, é a Gabriela. Então, eu vou fazer uma apresentação rápida da Gabriela. E, na verdade, eu acho que seria bom se vocês até trocassem de lugar. Não vai precisar? Não vai adiantar. Por isso que eu vim. Então, você já fica aqui. Você vai ser o próximo. Bom, então, eu queria fazer uma breve apresentação da Gabriela Marques de Júlio. Ela é professora, doutora do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, com as seguintes áreas de interesse: ambiente e sociedade, ciência e comunicação, riscos e incertezas, comunicação e governança do risco, percepção de risco e mecanismos de participação pública. E ela também é vice-coordenadora do grupo de pesquisa Meio Ambiente e Sociedade do IEA. Gabriela, muito obrigada pela sua presença, pela sua gentileza em compartilhar seu conhecimento conosco. E eu fiz um resumo muito breve, do basicamente, do seu currículo extenso. Se você quiser acrescentar alguma coisa também, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos, muito obrigada, Gabriela, Flávia, por esse convite. Quero agradecer também as idealizadoras desse evento, a professora Zileva, a professora Sônia, a professora Mary. Realmente é um grande prazer estar aqui nessa mesa de gigantes, que me apresentam. Para começar, eu vou repetir a pergunta que foi feita aqui para a gente sobre o que a universidade deve fazer nos próximos 5 anos para apoiar a sociedade a começar o enfrentamento decisivo da emergência climática e nosso foco aqui é na perspectiva dos eventos extremos. E para responder essa questão, eu vou situar minha fala em 3 eixos, a partir das minhas próprias experiências de pesquisa, as minhas vivências, das minhas interações com colegas pesquisadores, pesquisadoras, mas também das minhas interlocuções com atores institucionais que atuam em diferentes departamentos e secretarias, nos municípios com os quais a gente vem trabalhando mais diretamente, com os meus colegas da área de comunicação social também, e das minhas próprias reflexões iniciadas por muitas leituras, ao longo desses 12 anos de pesquisa na área de mudanças climáticas. Eu sempre que comecei a trabalhar com esse tema, muito motivado pela querida Lúcia da Costa Ferreira, que foi minha supervisora no pós-doc e que me motivou bastante a pensar nas dimensões humanas das mudanças do clima. Então, o primeiro eixo que eu quero tratar aqui é sobre a própria necessidade de produzir dados, de produzir informações que, na minha leitura, ajudem a enquadrar esse fenômeno das mudanças climáticas, as respostas que a gente vem pensando, elaborando e colocando em prática, ao desenvolvimento sustentável, ao que se discute sobre sustentabilidade hoje, ao combate à pobreza, à proteção ambiental, à justiça nas suas múltiplas dimensões, aos projetos de infraestrutura básica que reduzam vulnerabilidades, que tentam melhorar o bem-estar dos indivíduos e dos ecossistemas. O segundo eixo que eu quero abordar aqui na minha fala refere-se aos avanços que me parecem fundamentais e urgentes na própria compreensão sobre o que está em jogo quando a gente fala em emergência climática. É algo que está sempre rondando as minhas preocupações em termos de pesquisa. Como é que as pessoas elaboram conexões e compreensões sobre mudanças climáticas, sobre eventos extremos? Qual que é a disposição concreta que as pessoas, que nós temos para agir, seja no âmbito individual, mas também no âmbito coletivo e no âmbito político também. E, finalmente, no terceiro eixo, eu quero situar um pouco sobre como as soluções reais ao enfrentamento das mudanças climáticas dependem de como uma sociedade pluralista e diversa como a nossa é representada no contexto de pesquisa. Eu acho que aqui é uma reflexão bastante central que eu quero fazer sobre não apenas como dar voz e espaço, mas em particular como a gente pode conferir legitimidade a outras narrativas, a outros saberes, a outros enquadramentos sobre as mudanças climáticas e como é que a gente consegue avançar na chamada coprodução de conhecimento para de fato alcançar as mudanças necessárias, as transformações urgentes. Então, para abordar esse primeiro eixo, eu vou pedir para a Flávia e a Gabriela, quando faltarem 5 minutos, me darem um toque da produção de dados e informações.
eu vou compartilhar rapidamente aqui uma experiência de pesquisa sobre como as cidades brasileiras vêm internalizando a agenda de adaptação. E quais são os principais elementos que têm interferido na capacidade adaptativa dessas cidades, né? Ou seja, no potencial que esses municípios têm de mudar para aquilo que a gente entende como estado mais desejável frente aos impactos e riscos associados aos eventos extremos. Essa experiência está bastante relacionada a um projeto que eu coordeno, chamado Se Adapta, né, uma rede interdisciplinar de pesquisadores, pesquisadoras, estudantes de diversas universidades brasileiras, com um financiamento público de pesquisa, onde a gente investiga então, um conjunto de dimensões que, no nosso entendimento, afetam diretamente, mas também indiretamente, a capacidade dos governos de avançar nessa agenda climática, né? Primeiro, a gente entende que, particularmente no contexto das cidades brasileiras, a gente precisa considerar com muita propriedade, com muita força, o que a gente chama de uma equação bastante perversa, né? Aquela equação que muitas vezes não só soma, mas multiplica, né? Os efeitos das dinâmicas de planejamento, as carências de infraestrutura, o acesso desigual a serviços, a assistência, a supressão de infraestrutura verde, da infraestrutura azul, as condições de vulnerabilidade, as iniquidades sociais. Ou seja, para a gente é fundamental que esses problemas e desafios que têm sido bastante agravados, né, pela ocorrência cada vez mais frequente dos extremos climáticos, sejam considerados. É justamente por essas sobreposições que a gente também entende que é urgente avançar na adaptação às mudanças climáticas, ou seja, né, nessa necessidade de promover processos de ajustamentos em diferentes áreas, em diferentes setores, nessa perspectiva de antecipar, de entender possíveis impactos relacionados aos extremos climáticos na tentativa de reduzir vulnerabilidades. Dito isso, nessa nossa experiência de pesquisa, a gente entendeu que seria fundamental uma aproximação com os atores institucionais, ou seja, aqueles que estão na ponta, né, que estão atuando em diferentes secretarias, em diferentes departamentos e que estão sob pressão constante para dar suporte às respostas necessárias para os problemas, né? Esses atores, no nosso entendimento, são interlocutores centrais do tipo de pesquisa que a gente faz. São com eles que a gente busca entender como fatores cognitivos, como percepção de risco, senso de urgência, recursos humanos, informacionais, econômicos, aspectos organizacionais da gestão pública, da máquina administrativa, aspectos políticos e as próprias dinâmicas locais de planejamento urbano afetam diretamente a capacidade das cidades de consolidarem as intervenções de adaptação. Tem sido também a partir dessas interações com esses atores que a gente consegue entender quais são os efeitos dessa relação de interdependência entre eventos extremos, questões políticas e as dinâmicas de planejamento urbano. E é com eles também que a gente consegue identificar quais são esses principais elementos críticos que afetam bastante a capacidade de adaptação das cidades brasileiras, né? Em especial, o que as nossas pesquisas mostraram até agora é que entre esses principais elementos estão as próprias desconexões entre as políticas setoriais, a falta de definição de responsabilidades e de prioridades em termos de propostas de governo, uma perspectiva bastante burocrática ainda que pesa e atrasa os procedimentos formais, os conflitos que existem entre diferentes jurisdições, um predomínio de uma perspectiva política ainda muito utilitarista, fortemente influenciada por tendências e interesses políticos que muitas vezes são hostis às questões climáticas e ambientais como um todo, a atuação forte de grupos de pressão que vão fazendo lobby constante, né, por mudanças que beneficiam determinados setores privados em detrimento dos interesses públicos, e uma fiscalização muito inadequada, insuficiente na própria governança dos regulamentos, das normas e dos marcos vigentes. Foi com eles também, nessas interações com esses atores, que a gente entendeu a necessidade de desenvolver um índice que combina um conjunto de elementos, de indicadores que integram medidas de adaptação em diferentes setores de políticas que são de responsabilidades municipais,
mas que abordam múltiplos aspectos, combinando, então, políticas estruturais e climáticas, né? A gente chama esse índice carinhosamente de WAI, não só porque ele foi gestado e gerido em Minas, né, mas é o acrônimo de Urban Adaptation Index, e ele concentra 5 dimensões que, na nossa leitura, são muito transversais à adaptação. A gente está falando de indicadores de habitação, de mobilidade urbana, de produção local de alimentos, de gestão ambiental e de gestão de impactos de riscos climáticos, né? É óbvio que esses resultados de pesquisa, a gente tem feito um esforço muito grande de publicá-los em importantes periódicos. Foi com muita alegria que no ano passado a gente viu parte dos nossos resultados serem citados, inclusive no relatório de avaliação do painel do IPCC, né, do 6º relatório. Mas mais importante do que isso, e aqui que eu situo, né, qual é a contribuição da universidade na nossa leitura, é de fato a gente provocar, né, estimular um debate qualificado junto aos gestores públicos, a esses atores institucionais, à sociedade, no sentido de incentivar a proposição de políticas públicas a partir das realidades dos municípios, das especificidades dos nossos territórios, nessa tentativa que é super desafiadora, mas extremamente necessária, da gente criar efeitos sinérgicos entre a adaptação às mudanças climáticas e sustentabilidade na sua perspectiva mais multidimensional possível, né? O desafio é enorme, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente está com um paper indo para o forno agora, eu espero que em breve ele saia do forno, né? Onde a gente aplicou esse índice para os mais de 5.000 municípios brasileiros e o resultado mostra que a gente tem muito a avançar, né? A gente leva em consideração a última base de dados disponível da pesquisa Munique do IBGE, que é aquela pesquisa que foca nos municípios, né, de 2020, e ela revelou, na aplicação do nosso índice, que apenas 36% dos nossos municípios possuíam planos municipais de habitação. Então, o que sugere para a gente é que os esforços de entender, de abordar as áreas de vulnerabilidade e risco no setor habitacional têm bastante ainda avançado. Outro dado bastante preocupante quando a gente aplicou esse índice no Brasil como um todo é de que apenas 13% das cidades brasileiras declararam em 2020 que tinham em curso um plano de redução de risco. Somente 5,6% dos municípios disseram que possuíam cartas geotécnicas, que é um instrumento fundamental de apoio ao planejamento urbano, né, porque fornece diretrizes de uso e ocupação do solo a partir das análises das características físicas do solo e de formas de ocupação do solo. E somente 7% dos municípios no ano de 2020, segundo esses dados da pesquisa Munique, né, declararam que tinha uma lei específica ou um instrumento relacionado para promover a adaptação e mitigação climática. Ou seja, né, as cidades brasileiras, os governos locais, por mais que estejam sofrendo na prática, né, todos os efeitos dos eventos extremos, das mudanças climáticas, e por mais sensibilizados que eles estejam ao problema, ainda tem um longo caminho a percorrer. E o nosso papel, né, enquanto pesquisadoras, pesquisadores, é contribuir para esse avanço, construindo juntos esse conhecimento. E isso me leva, então, ao segundo eixo da minha fala, né, da compreensão sobre o que está em jogo quando a gente fala de emergência climática. Na minha fala no ano passado, aqui nesse mesmo evento, né, eu provoquei muito essa discussão na mesa em que participei, né, porque é uma reflexão que eu tenho feito nos últimos anos, né, quais são as potencialidades e quais são as limitações de enquadrarmos as mudanças climáticas enquanto uma emergência. De um lado, a gente entende que esse enquadramento vem ganhando fôlego nos últimos anos, né, mobilizando uma série de ações por parte de governos, de cientistas, de organizações, nessa perspectiva, né, positiva de impulsionar declarações de emergência climática, apostar numa estratégia de intervenção política, numa retórica que busca tornar visível publicamente, politicamente, a situação caótica, preocupante, bastante séria, né? Mas, por outro, a gente tem pouca evidência de que esse enquadramento de emergência tem, na verdade, desencadeado ações urgentes em termos de resposta aos desafios postos. E as pesquisas, em geral, quando a gente faz uma revisão de literatura e baseado nos nossos estudos, a gente observa
que as percepções das pessoas em relação às mudanças climáticas, em particular sobre os riscos associados à emergência climática, né, elas são construídas em meio a um processo de associação e de afetividade, né? Ou seja, é um processo baseado nas informações que as pessoas têm, na atenção que elas dispensam àquele assunto e na confiança que elas têm nos dados divulgados. Em outras palavras, né, quando a gente olha o que pesa na percepção das pessoas em relação à emergência climática, a gente está falando de informação, de conhecimento, de experiências pessoais, de relações com o lugar onde essas pessoas vivem, questões de identidade, de pertencimento, condições financeiras, condições afetivas. Mas o que a gente observa também, né, é que o processo sobre como os indivíduos conectam eventos climáticos, né, como as secas, as fortes chuvas, as ondas de calor, com esse fenômeno das mudanças climáticas, depende muito das experiências pessoais vividas ao longo do tempo, mas depende muito também dos contextos sociais e políticos. E aqui que eu acho que é um ponto importante para a gente pensar também no papel da universidade, né? Reconhecer que ainda que as percepções elas sejam relevantes, elas são apenas um dos elementos que podem facilitar esses processos de ajustamentos reais no combate às mudanças climáticas, né? A gente precisa entender que há outros fatores em jogo, desde a compreensão aprofundada sobre o que de fato, né, significa a emergência climática, qual é a disposição que as pessoas têm para agir e qual é a disponibilidade de recursos necessários para implementar essas ações, né? E aqui, novamente, acho que a gente tem um papel bastante fundamental dentro da universidade, que é como é que a gente pode contribuir para essa compreensão pública sobre a urgência dos desafios planetários, sobre como esses desafios estão interconectados com sistemas ecológicos, econômicos, sociais. No contexto brasileiro em particular, né, como é que a gente pode lembrar sempre que os eventos climáticos, os seus impactos, eles são imunes à afiliação política, eles são imunes aos limites jurisdicionais, né, que esses efeitos sinérgicos e cumulativos, eles intensificam outras crises em curso. Né? Nesse momento a gente está falando de uma grave crise de insegurança alimentar, mas a gente também está falando de recorrentes crises hídricas, crise energética, como o que a gente observou ontem, né? Um dos apagões, dos muitos apagões que a gente vem observando ao longo das últimas décadas aqui no Brasil. Né, dos efeitos negativos associados ao desmatamento, as mudanças do uso e ocupação do solo, enfim. Acho que é fundamental que a gente situe como essa série de impactos que tem acontecido em todos os cantos do Brasil tem consequências drásticas, mas, em particular, consequências para os grupos mais desfavorecidos e marginalizados. Né? Então, acho que é fundamental que a gente mostre, né, com os nossos dados, com as nossas discussões, que a questão climática jamais pode ser dissociada das questões relacionadas às múltiplas injustiças, né, sejam as injustiças ambientais, sociais, ao racismo ambiental e climático. Eu tinha um terceiro eixo da minha fala, mas eu já estou aqui com o tempo super estourado, então eu vou deixar aqui para a gente só discutir elas depois, que é sobre como a gente pode avançar na coprodução de conhecimento, nessa integração de saberes. Eu espero que venha uma pergunta depois para eu poder falar um pouquinho desse eixo. Mas eu quero agradecer aqui, mais uma vez, essa provocação aqui, dizer que é um prazer refletir e aprender juntos com vocês. Muito obrigada, Gabriela, e com certeza teria assim, assunto para continuar por muito tempo. Mas, infelizmente, nós temos um limite de tempo aqui, então agora nós vamos passar a palavra para o Jurandir Zulo. Então, eu vou ler aqui um currículo bem resumido dele. Ele possui graduação em Matemática Aplicada, em Engenharia Agrícola, mestrado em Pesquisa Operacional e doutorado em Engenharia da Computação e Automação, e sendo todos pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. É pesquisador do CEPAGRE, da Unicamp, desde 1987. E ele foi diretor do centro de agosto de 2002 a agosto de 2008. O Jurandir tem experiência na área de engenharia agrícola, com ênfase em planejamento agrícola, agrometeorologia, sensoriamento remoto, processamento de imagens, zoneamento agrícola e mudanças climáticas. Então, muito obrigada, Jurandir, pela sua presença.
E vou marcar também os 15 minutos. Bom, bom dia a todos, né, que estão presentes, aos que nos acompanham pela internet, né. Quero agradecer inicialmente o convite aqui dos nossos professores, organizadoras, né. Muito bom também receber o Marengo, né, nossa referência, Gabriela, nossa ex-aluna, né, a Ana, nossa colega. Então, eu ouvi uma palavra muitas vezes esses dias, né, esses 2, 3 dias, então eu vou começar falando um pouquinho de interdisciplinaridade. Deixa eu ver se interdisciplinaridade. Então, como a professora Gabriela mencionou, eu trabalho no CEPAGRE já há 36 anos, é um dos centros de pesquisa interdisciplinar da Unicamp, e como disse a ministra Isabela, né, outro dia, sobre um outro assunto, eu vou aproveitar a fala dela, né, tem alguns assuntos que são fáceis de falar e difíceis de praticar. A interdisciplinaridade, na minha opinião, né, é um desses, é muito bonito, né, muito interessante, mas na prática é um assunto simples, né, de prática, e eu gostaria de compartilhar um pouco aqui pela minha experiência. Nós estamos aqui no auditório Zeferino Vaz, né, tem até a foto dele aqui, quem está presencialmente. E a questão da interdisciplinaridade, ela já começou na implantação da Unicamp. Então, no discurso que foi feito dia 5 de outubro de 66, né, que eu reproduzo aqui um pedaço, ele já mencionou essa questão da interdisciplinaridade, né, isso há quase 60 anos atrás, né, a questão de romper as barreiras artificiais entre ciências básicas. A própria planta da Unicamp, né, tem esse formato assim para favorecer, né, arquitetonicamente, né, a integração. Né, tem algumas fotos aqui, né, do lançamento da pedra, ele falando lá da planta. Então, a Unicamp ela tem uma tradição, já tinha uma experiência, né, fora, aqui antes de chegar até a Unicamp, e procurou reproduzir aqui internamente a questão da interdisciplinaridade. Como eu disse, é um assunto importantíssimo, né, foi mencionado várias vezes aqui na questão das mudanças climáticas. A Unicamp, ela tem aqui, né, eu coloquei um gráfico aqui, né, coisa de engenheiro, mas ela tem um sistema de pesquisa interdisciplinar. Acho que isso que é interessante, que eu gostaria de destacar. Né? Então, ela tem todo um sistema de conselhos e coordenadorias, né, mais para ilustrar isso, e tem a relação com a sociedade. Então, nos seus conselhos, ela tem membros externos também. Isso acho que é algo importante, interessante da experiência. Tem avaliações, ela já passou por várias avaliações. Então, ela tem uma robustez aqui importante ao longo desses... primeiro centro foi o de lógica, em 77, e depois da crise de 81, nós tivemos um número importante de centros. Né? Nós tivemos a intervenção, que foi feita pelo governo do estado na época, nós tivemos a criação, foi uma das formas, né, que o reitor, professor Pinotti, encontrou de aproximar a universidade da sociedade. Foi a criação dos centros, nós já tivemos vários, atualmente são 21. E aqui eu destaco alguns pontos fortes, alguns desafios, em nenhum momento é crítica, né, a questão dos desafios, né, mas os pontos fortes são instâncias integradoras, elas procuram integrar os vários centros, né. A CAI é uma comissão do Conselho Universitário, é a principal conselho, tem uma coordenadoria de centros e núcleos, tem avaliações regulares, nós já tivemos 12 avaliações desde 85, e 2 avaliações da avaliação, né? 2 comissões de pertinência, que avaliavam centro por centro, núcleo por núcleo, para definir se eles continuariam ou seriam fechados. Então, ao longo desse tempo, nós tivemos alguns que foram fechados, alguns realmente tinham já um tempo de validade, de vigência, né, de funcionamento já definido, um núcleo de estudos constitucionais. Quando acabou a Constituinte, ele acabou sendo fechado. Nós temos membros externos nos conselhos superiores, temos uma carreira de pesquisador, que é importante, né? Isso é um grande desafio, a criação e a manutenção dessa carreira, e tem uma cultura de inovação na universidade. E eu acho que é importante também, conhecendo outras experiências, nós temos centros e núcleos não só da área tecnológica, que é o mais usual, né? Mais ligado à área tecnológica, né? De criação. Temos da área de humanas, ligados a humanas, sociais, artes, né? A orquestra da Unicamp ela está dentro de um centro. Né? A orquestra é um grande laboratório, nós que não somos da área, né? Quem é músico não tem a ideia do que é uma orquestra, a importância de uma orquestra para toda a área de artes e o que pode ser feito em conjunto. Tem um núcleo importante de teatro, Lume, né? Destaque internacional. Então,
são núcleos centros de pesquisa. E os desafios, como eu disse, não são críticas, mas de forma alguma, mas só para ressaltar os desafios que nós temos. O desconhecimento da existência e do funcionamento. Nós não temos a ideia que tem um sistema todo funcionando, né, daquele modo. Ele foi sendo construído pela universidade ao longo do seu tempo. Ele é subrepresentado, né, isso é um desafio muito grande. Nós não temos assento, por exemplo, no conselho universitário, né, eu frequentava ali como convidado. Ele é subutilizado, na minha opinião. Estou colocando aqui as minhas opiniões. Em cursos de extensão e pós-graduação, nós temos dois, né, o NEPAM, e o Demografia, mas tem um potencial para outros, né? Tem uma rotatividade administrativa e representativa, então tem que explicar toda hora. Está sempre explicando, olha, o que é um centro, o que é um núcleo, né, o que faz isso, o que faz aquele, né, tem a audiência rotativa. Tem que estar sempre defendendo, né? Quando eu coordenei, eu imaginava que eu fosse entrar com agenda proativa e, infelizmente, né, passei boa parte do tempo, eu coordenei esse sistema durante 4 anos, defendendo, né? E às vezes nós não fazíamos propostas de evolução com medo que isso fosse para o outro lado, né? Fosse uma comissão de pertinência, fechamento, né? Como eu disse, não é crítica, mas uma constatação. Infelizmente, restrição de participação de docentes, né? Isso, alguns institutos importantes acabam restringindo, o que é uma pena, né? Que é uma pena. Mas, como eu disse, não é crítica, é uma constatação. A nossa educação é toda disciplinar, né? Tudo é disciplinar, é a minha prova, o meu trabalho, né? E depois eu saio, tenho que trabalhar em conjunto, tenho que trabalhar interdisciplinar, tenho que dialogar, né? Algo que não é fácil. Nesse tempo, né, só para mencionar que alguns trabalhos importantes, a Nature lançou um tema, uma revista, um número sobre interdisciplinaridade, muito interessante. Nós fizemos contato com esse professor Harvey Graff, é bem interessante o que ele coloca nesse livro. Ele fala que esse modelo espalhou-se pelo mundo afora a partir dos anos 1990. Ele espalhou-se pelo mundo em 1990, e o nosso é anterior, né? Começou em 77. E ele menciona aqui uma série de iniciativas, e é muito interessante. Vou passar rápido aqui para não estourar o tempo. Tem já a questão da interdisciplinaridade em eventos da Unesco, então eu vou deixar aqui mais como eu sei que é um assunto que desperta bastante atenção, e, né, foi muito mencionado, eu estou colocando um pouco aqui a minha experiência. Tem algumas publicações nossas, tem o livro do professor Arlindo Felipe, ele veio avaliar o NEPAM, porque as avaliações eram feitas, né, por membros externos. Ele acabou conhecendo o sistema e acabou nos convidando para escrever um capítulo, então tem a experiência da Unicamp em um dos livros da coleção do professor Felipe, que é uma referência aí na área de ambiente, interdisciplinaridade. Tem um artigo no jornal da Unicamp, tem um artigo aqui na revista da FAPESP sobre 50 anos, e tem um livro que a professora Ítala e o Marcos Queiroz eles fizeram avaliando todo esse sistema. Eles estavam fazendo um segundo volume, mas infelizmente o Marcos Queiroz faleceu e não fechou o trabalho. Nós, pelos 50 anos da Unicamp, nós fizemos uma mesa e convidamos esse professor Robert Frodman. Ele é um dos autores desse livro, o Manual da Interdisciplinaridade. E nós não conseguimos colocar a nossa experiência, e foi interessante, né? Ele mencionou, ele era coordenador de um centro na universidade dele, e o centro, funcionando muito bem, foi fechado. Ele falou, não sei por que foi fechado. Então, essa dificuldade, como eu disse, não é só nossa, né? Acho que é mundial. E foi muito interessante também nessa época dos 50 anos da Unicamp, a Unicamp convidou universidades que também faziam 50 anos, foram criadas em 66 e estavam no top 50, porque existe um ranking das universidades com menos de 50 anos de criação. E eu assisti alguns desses eventos, mas me chamou a atenção 2 universidades inglesas, né? Beth e Brunel. Eram reitores, pró-reitores, eu conversei com o reitor de Brunel. O livro de divulgação da universidade era o livro dos centros e núcleos. Então, ele andava com o livro dos centros e núcleos e falava assim, olha, os professores dão aula nas faculdades e institutos, mas pesquisa é nos centros e núcleos. E são centros mais novos do que os nossos. Na de Bath, ele tinha 40 centros criados, institutos. Então, é um movimento mundial, né? E naquele outro slide que eu mostrei aqui, o professor Harvey, ele mencionava uma universidade que
que cresceu bastante a partir dos seus centros e núcleos. Então, aproveitando esse gancho aqui dessas duas universidades inglesas, eu coloquei aqui algumas opiniões minhas também, né, sobre a questão de formação de recursos humanos e alguns dados, né, um que eu li na semana passada, participei de uma banca na sexta-feira aqui no IG, muito interessante, uma dissertação de mestrado, né, da Jéssica, e ela fez um trabalho muito interessante, né, acho que quando tiver disponível a dissertação dela, acho que é bem interessante, trabalhou com jogos, com a questão de educação, e 5 minutos. E esse dado é importante, né? O dado da Unesco, das Nações Unidas, mostrando a baixa porcentagem de professores que se sentem confiantes em falar sobre as mudanças climáticas. 53% dos currículos têm alguma menção, né, sobre mudanças climáticas e só 40% se sentem confiantes, né? É que eu coloquei algumas opiniões minhas, né? Eu não tenho a experiência que a professora ontem falou, né, de CCG, né, desses 10 anos, mas vou colocar que eu tenho sentido no tempo que acompanhava as discussões no Conselho Universitário e também conversando com vários alunos que foram no Ciências Sem Fronteiras. Eu fiz o curso de agrícola, como a professora mencionou, e na época nós discutíamos muito, era o curso que tinha maior carga horária. Perdia para medicina, questões óbvias, e perdia para uma modalidade na mecânica. E uma vez eu acompanhei uma discussão no Conselho Universitário e me surpreendeu assim, a carga horária do curso. E eu falei com o coordenador do curso, ele falou, olha, tudo bem, é uma cultura nossa, mas os alunos também pedem que tenham disciplinas. E conversando com os alunos que vinham do Ciências Sem Fronteiras, eles falavam muito isso, que no exterior já era diferente, né? Poucas aulas, muitas atividades, né? Tinham que estudar e ir lá tirar dúvida, então algumas sugestões, algumas constatações minhas aqui, né, com relação ao ensino, grande quantidade de aulas, né, na minha opinião, né, em graduação, mas na pós está acontecendo o contrário, né, nós abrimos cursos, né, nesses temas e de forma geral os alunos, acho, né, que estão fugindo um pouco, com medo de ficar com B, né, se não tira A, né. Eu acho que é importante o incentivo aqui aos projetos interdisciplinares, né? Ontem a professora Ana Paula, né, falou sobre isso, né? A experiência de pesquisador depois acaba atuando mais como um docente, como um ensino. O incentivo às atividades presenciais, estava conversando aqui com a Sônia, né? O campus está vazio, né? Como o campus está vazio, eu acho que especialmente a pós-graduação, acho que a atividade presencial é muito importante, uma ênfase, né, isso conversando com colegas, nessas disciplinas mais básicas, mais fundamentais, né, que muitos não, no meu tempo chamava de disciplina de serviço, né, os alunos não gostavam muito de fazer, os professores também às vezes não gostavam muito de oferecer, mas nessa questão aí interdisciplinar e de mudanças climáticas, acho que é importante. Essa a penúltima aqui, né, suportar a incerteza, toda essa formação com relação a esse assunto, isso aqui é a frase de um projeto que eu coordenei, né, isso aqui é da Cláudia Pfeiffer, né, isso acho que é um desafio na questão das mudanças climáticas, falar de incerteza, incompletude, polêmica, contradição, né, educar para isso, né, a gente percebe a mídia tem muita certeza, né, passa sempre isso e acho que as pessoas esperam. E eu trabalho com eventos extremos, né, modelagem, né, eu vi outro dia uma palestra da professora Assunção, do Saulo, do Gilvan, do INPE também, falando da necessidade de modeladores, e nós temos aqui na universidade, que nos acompanham também, cursos que conseguem formar esses profissionais. E aproveitar todas as oportunidades de ensino, então a dissertação que eu mencionei, ela trabalhou aqui com Ciência e Arte nas férias, tem a universidade, que é para pessoas com mais de 50 anos, né? Hoje nós temos muitas pessoas cuidando de crianças, né? Tem o museu, nós já trabalhamos com o museu, e uma sugestão aqui, né, tem a questão do vestibular, acho que tudo que acontece no vestibular sempre tem um impacto grande no ensino, a própria UPA, a UPA, né, quem está aqui no campus já viu as tendas sendo montadas, né? Eu fiz uma conta simples, né? Se todo mundo, né, o que espera de presença, e se só esses forem aprovados, nós teríamos 17%, né? Só dos que vierem serão aprovados, se só eles forem aprovados, né? Então, acho que é um espaço também que nós podemos aproveitar aí para falar do clima, de eventos extremos, mudanças climáticas. Eu tenho certeza que o CEPAG vai falar, outros colegas também, mas
pode ser uma iniciativa nossa também. E das Olimpíadas, outro dia eu conversei, né, a Renata tem um aluno que veio das Olimpíadas. Aí eu procurei para ver se tinha alguma Olimpíada de clima, mudanças climáticas, né, porque tem de matemática, eu acompanhei quando eu fiz matemática, de física, astronomia. Eu achei uma de clima, não sei se alguém conhece, mas foi a única que eu encontrei no Google, não sei se tem alguma outra, que é uma Olimpíada de Ciência do Clima 2022, acho que está na 3ª edição. Ele tem uma quantidade grande de instituições que suportam, que financiam, que apoiam, né? Veja o Cambridge, enfim, uma série de atividades. Então, assim, pelo que eu percebo, né, nós já fizemos vestibular, já temos filhos, ou conhecidos dos irmãos, né, que fizeram, sabe como que o vestibular tem um impacto, pelo que eu não sou especialista, mas pelo que eu já acompanhei, no ensino, né? Então, de repente, é uma Olimpíada aí de clima, mudança climática aí que concede algumas vagas, né? Como as outras concedem, tem uma lista grande, né? Pode ser importante também. Então, para fechar aqui, para não estourar o tempo, né? Só mencionar aqui a nossa página aqui do CEPAG, né? Já mais direto no assunto dos extremos, né? Essa é uma primeira página que eu encontrei lá no site archive.org. Tem todas as páginas que foram gravadas, e é uma página pioneira, né? Ela começou 15 dias após o início da internet comercial no Brasil. Ela tem uma geração automática de dados, informações, né? Tem uma agilidade, tem informações agrometeorológicas, né? A agricultura é um grande usuário e acabou gerando o sistema Agritempo, que é desenvolvido em conjunto com a Embrapa, e ela acabou despertando uma comunidade grande de atendimento, né? O objetivo da página foi colocar tudo que nós tínhamos, que nós já atendíamos, na internet, né? Para sobrar tempo para eu fazer pesquisa, né? E nossos colegas também. Só que ele acabou criando uma comunidade tão grande, né, que veio uma demanda de atendimento, ou por telefone, ou por e-mail, né? E ela nos ensina muito. Então, essa questão da extensão, eu acho que nós temos uma cultura muito de divulgação, né? Uma cultura importante, mas eu acho que a extensão, nós temos que fazer um movimento também né, de sair um pouco da universidade e começar a, por exemplo, participar nessas câmaras, comissões, né, fazer um movimento um pouco de sair daqui do nosso ambiente, de começar a participar mais em câmaras. Eu tinha que indicar, né, a reitoria pedia que eu indicasse algum colega para determinadas comissões que a Unicamp participa externamente, era uma dificuldade enorme, né, e às vezes a pessoa aceitava e não ia, e aí saía no jornal, né, Unicamp perde vaga na comissão de ambiente e tal, né. Aí, na mesma hora, o gabinete me ligava, falava, pô, você indicou, a pessoa não vai, né? Aí liga para o colega e fala, eu tinha uma banca, não chamou suplente, né? Então, assim, são espaços, eu sei que tem tempo, né? A pessoa tem que se envolver, mas, infelizmente, eu tinha muita dificuldade, às vezes, para comissões simples, né? Que a reitoria pedia. Às vezes a pessoa também vai e representa, né? Representação individual, não conversa com ninguém. Então, acho que tem que ter um movimento, né? Esse gráfico que eu acabei pulando aqui, ele mostra muito isso, essa relação da universidade até chegar lá na mudança climática, e as setinhas de saída são escuras, mas as setinhas de volta, né? Quando a gente fala de diálogo, fala muito, talvez, de falar e não de ouvir, né? Acho que a extensão, ontem o professor Fernando falou um pouco sobre isso, mas acho que a gente tem que ouvir bastante e sair, né? Talvez organizar eventos, né? Uma vez eu falei, por que evento de PIBIC não é no centro de Campinas aqui, tem os ginásios lá também, né, para fazer a população chegar, né? A gente percebe que ela tem um certo receio de chegar até a universidade, né, fica, né, com medo. Eu acho que a gente tem que fazer esse movimento de saída também, acho que a extensão é isso, né? A nossa página ensinou muito isso, né? Só para fechar aqui uma vez, né, a gente aprende muito com isso, né? Uma vez meu colega, né, fez um boletim, era um alerta rápido, e acabou mandando para os órgãos de imprensa que recebiam a nossa informação. E esse órgão daqui mandou para o Aqui Agora, que é um programa sensacionalista que tinha, né? E esse programa fez um alerta, assim, o mundo vai acabar, né? Como se fosse... E aí as pessoas não tiveram dúvida, começaram a ligar para a Unicamp, né? Desesperadas. Então, eu nunca tinha visto isso. A gente colocava o telefone e tocava, colocava o telefone e tocava. Uma hora que eu atendia era telefonista da Unicamp, falando assim, o que vocês fizeram? O que aconteceu? Não parei de tocar o telefone, que entupiu o tronco aqui de telefonia. Então, assim, acho que essa questão dos eventos extremos
algo que a gente tem, né, tem que ter todo né, a formação, né, a própria imprensa, né, eu percebo assim, um pouco que eu assisto, né, tem alguns que fazem uma apresentação, né, adequada, outros já começam a criar termos, eu vejo alguns que começam a criar termos, nossa, estou aí. Então, acho que, né, nossa parte, nós já fizemos aqui eventos de formação da imprensa, mas a imprensa também roda muito, né, tem uma rotação muito grande. Então, acho que essa questão da formação, acho que é contínua, né? E no caso dos eventos extremos, aprendemos muito aqui. Felizmente, nós temos uma defesa civil aqui muito boa na nossa região, premiada internacionalmente, mas não é o padrão nacional, né? Então, agradeço, peço desculpas aí de ter estourado o tempo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Excelente apresentação. Obrigada, Jurandir. E agora, deixa eu ver se a Ana vai estar. Então, se vocês puderem, por favor, Shift. E aí, eu não sei se o Davi vai vir para colocar a sua apresentação, não sei se ela já está aqui. Também não. Vou esperar o Davi colocar, que eu não sei onde está. Bom, então, enquanto isso, eu vou aproveitar para ir apresentando. A nossa próxima apresentadora é a Ana Ávila, do CEPAGRE. Então, muito obrigada pela presença, Ana. A Ana possui graduação em Meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Fitotecnia, na área de concentração em Agrometeorologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual de Campinas. Trabalhou com previsão de tempo e clima no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, CPTEC. Atua como pesquisadora no Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas em Agricultura, CEPAGRE, da Unicamp, onde é diretora associada. Tem experiência... Foi diretora associada. Onde foi diretora associada, desculpa. Tem experiência nas áreas de meteorologia e agrometeorologia. E é colaboradora do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Muito obrigada, Ana. Você que prefere um vídeo aqui? Eu prefiro. Tá. Obrigada. Eu vou marcar o tempo, eu te aviso. Tá, 5 minutos? 5 minutos antes. Tá ótimo. Olá, bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes e também que nos acompanham online. Eu agradeço pelo convite, né, da professora Nelly, professora Leila e a professora Sônia Cameja, da qual faço parte, e sou muito, né, grata e orgulhosa de fazer parte desse grupo, e também cumprimento os meus colegas aqui da mesa, a professora Gabriela, professor Marengo. É realmente uma honra muito grande e uma oportunidade, né, de estarmos aqui discutindo esse assunto tão relevante, né? E eu trago aqui um exemplo, né? Na verdade, uma aplicação bem prática. Tá? Eu, né, como a professora Gabriela falou, sou meteorologista, né, de formação, e eu estou aqui no CEPAGRE, né, desde 2004, e eu vou trazer ao longo da minha apresentação uma sugestão, a resposta, né, para essa pergunta, né, como que a gente faz para, né, o que a universidade deve fazer para enfrentá-la já? Bom, eu vou falar do tema Radar Meteorológico e Centro de Meteorologia da RMC, um exemplo prático. Quem acompanhou a mesa de abertura, eu vi o reitor falar do Radar Meteorológico da RMC, e esse é um processo, né, de 2018. Vou contar um pouquinho sobre essa história, né, desse centro de meteorologia, desse radar, que eu acho que foi um avanço, porque ao longo das discussões, e é muito claro para nós esse desafio político, né, que os políticos eles têm o poder da decisão, a caneta na mão, mas eles não têm a informação. Então, quando a gente encontra essa questão de que o político tem essa informação e o técnico está ali junto, eu acho que isso é um avanço, mas ao mesmo tempo é um desafio enorme, né? Então, entre 2016 e 2018, eu falava radar meteorológico
todos os dias, algumas vezes, né? Então, esse nome, né, de Centro de Meteorologia, porque, né, o nome de Centro de Meteorologia, né, vem da década de 1980, né, quando o Sistema Paulista de Meteorologia, chamado CIPMET, né, sugeriu organizar, né, as instituições estaduais de São Paulo em centros regionais, né, até por conta da própria previsão imediata, que é um conceito relativamente novo, né, assim, aqui no Brasil, né, que é essa questão da previsão imediata do tempo, o que vem a ser, que é a previsão até com poucas horas de antecedência dos eventos, e é muito relacionada à questão dos eventos extremos, né. Bom, então a motivação, né, desse projeto, né, na verdade, foi um plano de trabalho que a gente escreveu, foi escrito entre o Sidney Furtado, coordenador da Defesa Civil, e o Sérgio Gomide, que era da GENCAMP na época, né? Então a gente escreveu esse plano de trabalho e a grande motivação de tudo isso foi um projeto SOS Chuva, né? Que foi um projeto temático coordenado pelo INPE, né? O professor Dr. Luiz Augusto Machado, né? E um evento que ocorreu aqui no dia 5 de junho de 2016 em Campinas. Tem uma foto ali, né? Vocês podem ver aqui à esquerda da tela, é uma nuvem, uma nuvem gigante, né? Com aproximadamente 300 toneladas que estava aqui sobre a região, né? Sobre Campinas, né? E ali à direita, os danos causados, né? O Shopping Galeria, a gente pode ver todo andando em um condomínio ali próximo, ao entorno do Shopping Galeria. Quem conhece o Shopping Galeria sabe que né, a estrutura, etc. e tal, e toda aquela região. Então, esse evento, felizmente, ele atingiu uma área mais estruturada, não atingiu regiões com construções mais simples, que seria uma tragédia. Ele aconteceu à noite, né, aqui em Campinas, então a gente pode ver ali a trajetória, os raios, né, isso aqui a professora Raquel da USP se debruçou sobre esse evento também para nos ajudar a estudar na época, né, e a gente observa à direita ali aquelas bolinhas, que são o número de raios que ocorreram, né, então a coluna ali, né, o eixo Y, né, que é raio por minuto, foram entre pouco mais da meia-noite do dia 5 de junho de 2016, foram 60 raios por minuto, então eram flashes, assim, tem uma história que a gente, né, só isso dá né, a população que vivenciou isso, né, desde animais, enfim, foi uma coisa muito assustadora e atingiu uma extensa área aqui em Campinas, e isso foi devastador e assustador, né? Então, rapidamente, os dados ali da Defesa Civil, depois, o levantamento, né, foram mais de 1.500 pessoas afetadas, unidades habitacionais, 500, quedas de árvores foram 1.800, né, instalações públicas, uso comunitário, quer dizer, foi uma extensa área e, felizmente, não houve mortos, né? Alguns feridos, até por conta depois das obras para reconstituir as moradias, né? Mas não houve mortos, né? No dia, eu fui chamada, né? Logo após esse evento, né? Para uma reunião dos prefeitos, né? Na época eram 19 municípios da região metropolitana de Campinas, hoje são 20, mas eu fui chamada porque a gente precisava de uma explicação. Eu, na qualidade de meteorologista, né, e acompanhei, visitei no domingo, eu visitei juntamente com a Defesa Civil todas as áreas, a gente fez uma busca, e era cena de guerra aqui em Campinas. Quem presenciou, viu, os danos, assim, eram enormes, cenas de guerra. Eu tive a oportunidade de assistir, né, e presenciar, né? Então, eu fui chamada numa reunião que aconteceu em Jaguariúna, no Hotel Matiz, no dia 15 de junho, dos prefeitos, dos 19 prefeitos, eles estavam, assim, sendo cobrados e, ao mesmo tempo, queriam uma explicação. O que a população, né, de Campinas podia fazer, o que eles poderiam fazer para que a população não fosse pega de surpresa, né?
Então, a gente discutiu, e ali já tinha esse projeto que eu citei anteriormente, que é o projeto SOS Chuva, que já tinha sido aprovado um temático da FAPESP, e estava para ser instalado um radar meteorológico aqui na Unicamp. Então, a gente correu atrás, né, para trazer esse radar, então a resposta estava ali já, né? Então, é muito difícil na previsão de tempo imediata, nós estamos numa região tropical, não existe um conceito de eventos extremos como existe, por exemplo, nos Estados Unidos, que existe né, já isso muito bem consolidado, e é muito difícil a questão da previsão, né, desses eventos. Então, como é que a gente consegue prever esses eventos extremos, como a informação chegar ao usuário de forma adequada, em tempo de reduzir as perdas de vidas e bens materiais, né? Porque o alerta é fácil, a gente faz alerta. E aí, né? Como é que esse alerta chega até o usuário? O que ele deve fazer diante de uma situação? Tem vários exemplos, depois a gente pode conversar um pouco mais se a gente, né, tiver demanda sobre essa questão, né? Então, a previsão em curto prazo, né, ela é uma ciência, né, relativamente nova aqui no Brasil, né? E é uma das mais difíceis, né, de ser realizada. Às vezes a gente consegue prever com 48 horas, 72 horas uma chuva, mas a gente não consegue prever um evento intenso num determinado ponto local, né? Então, os indicadores desses métodos são baseados em condições meteorológicas locais e seus limiares devem ser calibrados, né, para cada região. São enormes os desafios, eu vou passar aqui, né? Então, o projeto SOS Chuva, ele foi realmente um laboratório, né? Uma prova de conceito, né? Que ele estava trazendo para cá um radar meteorológico, muitos outros sensores, né? E também estava sendo lançado o satélite GOES naquele ano, né? E, então, assim, foi um laboratório realmente que era uma prova de conceito. E a partir dali a gente conseguia, então, mostrar para os prefeitos o que a gente tinha e que era aquilo que a gente precisava realmente para solucionar, que era ter gente trabalhando 24 horas, né? E o radar meteorológico é um radar que é um sistema o sistema indicado, né, para os eventos extremos, né? E o projeto SOS Chuva, ele naquele ano ele foi vencedor, né, do prêmio Peter Murani de Ciência e Tecnologia, né, na verdade naquele ano, em 2019, no final do projeto. E além de toda essa questão da arte, dos eventos extremos, de todas as interações, de como prever esses eventos, né, a parte de extensão que teve, que foi um aplicativo SOS Chuva, que ainda está disponível, a gente pode acessar, né? Então, todo esse conjunto de informações é o que a gente, né, recebeu muito o apoio aqui, né, para a gente dar continuidade, porque o projeto ele previa o radar por um tempo determinado aqui, né? Então, quando o radar foi embora, a gente lançou essa proposta de termos um radar em definitivo, mas existiu um grande desafio, né? Os prefeitos, alguns que participavam mais das discussões, eles não queriam, eles queriam saber que a gente ficasse com o radar aqui, que já estava tudo certo, tudo pronto, instalado, e aí não tinha nenhum custo e tudo certo, né? Mas aí não era bem assim, o projeto de pesquisa, mas ao mesmo tempo, né? Aqui eu mostro um gráfico, né? Vou me encaminhando já para o final, mostro um gráfico ali, o verde seria o radar com as características, né? O radar banda X, cobrindo toda a região metropolitana de Campinas, esse radar também aninhado aos outros radares, que poucos aqui no estado de São Paulo, mas enfim, seria um sistema que a gente poderia ter. Aqui eu mostro uma foto do radar do projeto SOS Chuva, da área, então já temos uma estrutura, uma área, inclusive física, né, que a gente batalhou também para conseguir a instalação, né, do sistema de radar, que a gente precisava de uma área alta na Unicamp, então recebemos um apoio incondicional da gestão anterior e desta sobre esse projeto. Então, realmente é uma iniciativa, teve várias interrupções por conta de pandemia, de mudança de governo, e hoje a gente retomou isso ano passado, né, aqui eu participando de uma reunião na Câmara Temática de Defesa Civil, e a gente trazendo e sempre argumentando a importância desse radar, né? Então, os resultados, né, construir junto à sociedade da RMC uma cultura de eventos intensos, comuns à região, de eventos severos pouco comuns, né?
porém existentes, né, com o intuito da percepção, né, de eventos e a reação preventiva, né, associada ao cotidiano da sociedade, com os diversos segmentos, governança e prevenção de desastres, né? Trabalhar junto com a Defesa Civil a governança de riscos múltiplos, né? Adaptação local, redução de riscos de desastres no campo, adaptação, alteração climática, enfim, esse plano de trabalho, né, baseado, né, nas agendas internacionais. Então, em resposta, né, o papel das universidades, aqui eu procurei trazer linkar três, ligados à extensão, ensino e pesquisa, relacionados a esse plano de trabalho que foi escrito, né, com esse intuito do centro regional, apoiado aí pelas prefeituras da RMC, né, com a aquisição do radar meteorológico, né, então cursos, treinamentos, assessorias às defesas civil, né, ligada à extensão, a implantação de projetos educacionais junto aos municípios da RMC em áreas de clima, mudança climática, sustentabilidade, pesquisa e desenvolvimento do acordo, né, com as agendas internacionais, que é a Conferência Mundial da Organização das Nações Unidas, a redução do risco de desastres, né, e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, além da Conferência das Partes, Acordo de Paris, Habitat 3 e Cúpula Humanitária para a Resiliência de Desastres. Então, é nesse sentido que eu respondo aí a pergunta do nosso seminário. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Também uma outra excelente apresentação, muito inspiradora também, porque já começa a nos direcionar para como que a gente vai responder às perguntas, né? Então, eu gostaria de chamar agora o professor Marengo e vou pedir também para que o Davi nos ajude com a apresentação, disponibilizar a apresentação. Enquanto o Davi está vindo, a gente vai apresentando aqui um breve currículo do professor Marengo. Ele é nascido no Peru. O Davi está vindo, ele já vai colocar para a gente. É nascido no Peru, chegou ao Brasil em 1994. No Peru, concluiu a graduação em Física e Meteorologia e o mestrado em Engenharia de Recursos de Água e Terra, pela Universidade Nacional Agrária. Depois, nos Estados Unidos, doutorou-se em Meteorologia na Universidade de Wisconsin e realizou estágios de pós-doutorado na NASA, GISS, e na Universidade de Colômbia, em Nova York, e ainda na Universidade do Estado da Flórida. Recebeu diversos prêmios, é membro da Academia Brasileira de Ciências desde 2012 e está na lista dos cientistas internacionais mais influentes no tema de mudanças climáticas. Então, é uma grande honra receber o professor Marengo. Muito obrigada. O senhor prefere segurar? Tá. Eu vou marcar o tempo e vou avisando mais ou menos. Já. Bom, primeiro agradeço a Leila e meus colegas aqui da Unicamp pelo convite. Eu trabalho num centro do governo federal que trabalha com desastres naturais, mas também sou professor de uma nova programa de pós-graduação que foi criado em conjunto entre o CEMADEM com a Unesp, que é uma parceria entre o governo federal e o governo estadual de um programa de mestrado e pós-doutorado em desastres. Na verdade, foi colocado o nome de desastres naturais, não? Mas a Nações Unidas recomenda não usar a palavra desastres naturais, não? Mas infelizmente os nomes já foram escritos, então quando falo de desastre natural é simplesmente desastre. Ok? Bueno, aqui tenho alguns slides, vou pular alguns deles, não? Mas é simplesmente para mostrar, por exemplo, que as Nações Unidas mostra assim, em termos de aumento do número de desastres, aumento de episódios de seca e aumento de episódios extremos, no que se refere já na escala global, não? Vocês, eu vou deixar cópia da apresentação para vocês, não? Mas o que é importante aqui, o Brasil está entre os 10 países com maior áreas afetadas por deslizamento de terra. Então, vocês
tem que pensar uma coisa. Uma chuva intensa não é um desastre. A combinação de uma chuva com a vulnerabilidade da população e com a exposição, isso é um desastre. Ou seja, a melhor previsão de tempo não serve de nada se pessoas continuam morando em áreas de risco. Vou colocar alguns exemplos. Então, isso é claro, porque sempre nós somos criticados dizendo, CEMADEM faz o que INEMET, o que CPTEC faz. Não. CEMADEM não faz previsão de tempo. CEMADEM faz previsão de alerta de risco de desastres. Que usamos previsão de tempo, sim, mas utilizamos também informações socioeconômicas do IBGE, da CPRM e outros, porque desastre é algo interdisciplinar, como o Jurandir menciona. Não? Brasil tem 3.000 metros quadrados de áreas de risco, 825 municípios têm vulnerabilidade crítica, enfim, os desastres estão acontecendo cada vez mais frequentemente, não? E em alguns casos, por exemplo, segundo o Ministério do Meio Ambiente, os desastres no Brasil têm que ver com água. Ou é muita água, como o caso de inundações, enxurradas, ou deslizamentos de terra também gerados por água, ou é pouca água, seca. Esses são os tipos de desastres que o CEMADEM trabalha. Nós não trabalhamos com ondas de calor, aunque temos a capacidade, eu sou climatologista, mas essas ondas de calor, ondas de frio, é atribuição dos serviços meteorológicos, o mesmo que tornados, furacões. Não? Ainda bem que o Brasil não tem terremotos, nem tsunamis, nem esse tipo de coisas. Não? E qual é a consequência? O que tem se observado em todo o mundo, e particularmente este ano, é o chamado aquecimento global, o aumento das temperaturas. Possivelmente 2023 é o ano mais quente. No, junho e julho, segundo a NASA e a NOAA, foram os meses mais quentes desde 120.000 anos no passado. Na verdade, 120.000 são reconstruções paleoclimáticas que têm um alto grau de incerteza. Mas podemos dizer que, pelo menos no período instrumental de 1850, sim, tem se comprovado isso. E este é um ano, como vocês veem, de extremos que fazem festa no hemisfério norte, e vamos ver o que vai acontecer no hemisfério sul. Ainda estamos no verão, mas afora não parece verão. Agora, os típicos eventos extremos que uno menciona: ondas de calor, as chuvas extremas, as secas, as queimadas, os incêndios. Muitas vezes essas queimadas e incêndios são uma combinação entre onda de calor e seca. E é claro, oceano mais quente, blanqueamento de corais. Então, aí que vem os conceitos de adaptação, vulnerabilidade. Então, se vocês veem a figura superior, imaginem que isso é temperatura. Okay? Imagina que nós temos um intervalo de temperaturas que nós podemos resistir. Isso é o que nós chamamos coping range. E se a temperatura sai fora desse coping range, aí embaixo vocês veem a adaptação. A adaptação meio que empurra um pouco o limite de nossa resistência, nossa resiliência. Porém, se continua aumentando a temperatura, a adaptação será impossível ou muito cara. Então, novamente, temos que ver que a adaptação é um processo, muitas vezes é uma política pública, muitas vezes não depende de cientistas, depende de planos, ou governo, em outras palavras. Aí coloco algumas definições: crise climática, emergência climática. É claro que emergência climática é diferente da crise climática. A crise climática é problema. A emergência climática é a situação, basicamente, que o governo decide para poder começar a tomar ações. O estado de emergência é uma ação de que autoridades, governantes e cientistas declaram como forma de reconhecer publicamente o estado actual de clima requiere medidas. E digo estado actual porque mudança climática já estamos experimentando. Não temos que parar e pensar nos próximos 40, 50 anos. E é claro, as possíveis consequências da emergência climática: secas, insegurança hídrica, alimentar, conflitos sociais, tempestades catastróficas, impactos na vulnerabilidade. Este foi um estudo que desenvolvimos com o pessoal da Universidade de São Paulo sobre, a nível, essas são décadas, ou seja, cada 10 anos. Se vocês veem para os dados da Estação Meteorológica da USP e do INEMET, na região metropolitana de São Paulo, nos últimos 20 anos, o número de dias com chuva acima de 80 e 100 milímetros tem aumentado muito, em relação, claro, ao que era os anos 60 e 70.
que pode ser aumento da temperatura, que pode ser efeito da ilha de calor, pode. Ou seja, tem uma mistura natural e antrópica, mas os dados mostram isso e isso aparece em vários lugares. Talvez 2022 foi um ano que foi muito impactante. O desastre que aconteceu em Petrópolis, com mais de 230 mortos, uma chuva intensa concentrada em poucas áreas, mas se vocês veem o que está acontecendo, casas no lugar onde não deveriam estar, as pessoas em seu desespero colocam aquelas lonas pretas, como se isso fosse parar um deslizamento de terra, e aí você vê, antes se culpava a chuva. A chuva foi prevista. Infelizmente, os modelos têm uma limitação. Você pode desenvolver o melhor modelo do mundo, mas dificilmente um modelo vai te prever exatamente o volume de chuva que cai. Não? E não adianta ter os melhores modelos e as melhores computadoras e radares e todo, se vocês veem que os governos permitem construir casas em lugares onde não deveriam construir, em áreas de risco. E esse é um dos componentes letais dos desastres. A chuva é intensa e é o deflagrador do desastre. Mas se não tiver pessoas morando em áreas de risco, possivelmente o desastre seja muito menor. Similar aconteceu em Pernambuco, em maio de 2022, com mais de 130 mortos. E recentemente, em fevereiro, em San Sebastián, no litoral norte de São Paulo, se registraram 683 milímetros em 15 horas entre os dias 18 e 19 de fevereiro. Possivelmente foi o maior volume de chuva registrado em pouco tempo nos registros históricos. E aí vocês podem ver, por exemplo, o evento extremo que matou em São Sebastião foi a desigualdade, não a chuva. Entendeu? Novamente, podiam ter tido a melhor previsão de tempo, mas se não tinham um plano de evacuação das pessoas, o número de mortos continua, e foram 65. E também aconteceu agora, recentemente, este ano, na região norte, em diferentes cidades. Rio Branco em caos, infraestrutura insuficiente em Belém, emergência em Tocantins. Foi uma situação bastante extrema no norte. Não? Então, aí, as ameaças são naturais, os desastres não são. Não podemos evitar as ameaças, são parte da natureza. As ameaças geralmente são componente climática aqui no Brasil. Adaptação é necessária, mitigação é necessária. Se o aquecimento global ultrapassa os 4 graus, a adaptação pode não ser mais viável. E precisa de análise de vulnerabilidade e impactos. Vocês não podem desenvolver adaptação se não sabem a que tem que se adaptar e quem que tem que se adaptar. Definir áreas vulneráveis, definir áreas de risco e depois pode vir políticas de adaptação. Porque muitas vezes as cidades estabelecem políticas de adaptação e terminam em publicações muito bonitas, apresentadas com imprensa, em cores e tudo isso, mas é um documento mais na biblioteca do prefeito, de algum vereador, mas nada que se aplique a resolver um problema prático. Não? E aí que vem a propaganda. Não? O programa de pós-graduação que criamos em 2019 foi justo antes da pandemia. Não começou muito bem, infelizmente veio a pandemia e possivelmente, como toda universidade, dar aulas online foi difícil, muitos estudantes trancaram matrícula com depressão, ansiedade, e esse programa conjunto talvez é o primeiro que representa uma parceria e que trabalha já a nível de desastres. A pós-graduação, falei de desastres naturais, mas por enquanto desconsidero natural. Não? Então, pelo momento, as linhas de pesquisa são eventos extremos que deflagram inundações e movimentos de massa, eventos extremos associados a secas, estiagens, incêndios florestais, escassez de água, sociologia de desastres. Essa é uma linha nova de pesquisa que também é bastante ativa e é importante, e também a parte de educação, criação de percepção de risco de desastre na cabeça das pessoas. Aconteceu uma experiência, fui a Belo Horizonte, o bombeiro falou de que eles tiraram uma família de casa, 4 da tarde, por o risco de enxurrada. Às escondidas, a família voltou, porque era hora de jantar. Entraram na casa, veio a enxurrada e somente o pai sobreviveu. A mãe e as 2 crianças morreram. Obviamente, o bombeiro ficou meio afectado, teve tratamento psicológico, porque achou que era culpa dele. E não era culpa dele. De quem era culpa? Da natureza, da família,
de alguém que deixou construir essa casa. Enfim, são muitos culpados, mas certamente a população não é culpada por morar em áreas onde é permitido construir. Ok? Bom, e também, claro, que o primeiro programa acadêmico mestrado natural, mestrado e doutorado em desastres aqui no Brasil, é uma integração entre estadual e federal, e integração de ensino, pesquisa e desenvolvimento e inovação. Por quê? Porque muitos dos estudantes fazem sua pesquisa no CEMADEM. Esta Unesp, o campus da Unesp, está a poucos metros do CEMADEM, dentro do Parque Tecnológico da cidade de São José dos Campos, no Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, temos os alunos circulando nas nossas facilidades, podemos dizer, a sala de situação, e temos um contato. Obviamente, diminuiu bastante durante a pandemia por trabalho em casa, não? E também agora estamos meio que recuperando, mas vamos a tentar de chegar aos níveis pré-pandemia, não? E realmente já temos tido estudantes que têm defendido, ¿no? Formação de profissionais dedicados a tema de desastres. Já dependiendo de esto, vamos a comenzar a trabalhar com outro tipo de desastres, como tecnológicos, tipo Brumadinho, Mariana, ou contaminação de água por, ¿cómo se llama? Aquelas algas vermelhas. Enfim, por algas nocivas, ¿no? E possibilidade de tornar-se referência do país. Também, é claro, a internacionalização do programa. E também trabalhar com protocolos, como, por exemplo, rotas de fuga. Não adianta se a Defesa Civil emite as alertas e a pessoa diz, bueno, onde que eu vou? Se lembram daquelas imagens tristes em Petrópolis, as pessoas da parte alta morriam no enxurrada de deslizamento e as pessoas na parte baixa morriam afogadas naqueles 2 ônibus que estavam e hundiram, não? Afundaram, desculpa. E, é claro, mapeamento de risco tem que ser atualizado e a sociologia de desastres. Então, e é claro, todo isso ajuda a subsídio para políticas públicas, porque não adianta criar ciência se não tem aplicação. O sea, o CEMADEM é Instituto de Pesquisa Aplicada e estamos tentando de criar esse perfil de profissionais em desastres para que trabalhem, claro, na parte acadêmica, mas também na parte aplicada, na parte de políticas públicas, porque isso é o que é importante, políticas públicas. Plano de adaptação, ou acção, por exemplo, aplicar protocolo de Sendai, tudo isso, não? Então, os desafios, flexibilidade de ensino, de acordo com a ocorrência de desastres, frequência de ocorrência de novos eventos, disponibilidade de dados consistentes no território brasileiro, caráter interdisciplinar exige maior integração entre os pesquisadores do programa, não? Disponibilidade de bolsas de financiamento, esse é um grave limitante. Não? Tem pessoas que têm acciones e interesse, mas não tem bolsa, e São José dos Campos é uma cidade relativamente cara. E isto é um pouco a produção científica do conjunto, CEMADEM, do nosso programa. Brumadinho, as enchentes em Recife, os desastres que aconteceram em diferentes áreas, a seca do Pantanal, enfim, diferentes tipos de publicações conjuntas entre professores e estudantes da Unesp e do CEMADEM. E esse é um pouco o paradigma que nós vemos, tentar de que as universidades se associem com órgãos do governo federal para, de certa forma, garantir que os estudantes tenham acesso ao mais recente em modelagem, em observações. E, claro, deixar bem claro, uma chuva intensa não é um desastre natural. Se você recebe um SMS de diz vai chover 100 milímetros, risco de deslizamento, não faz sentido, porque pode chover 100 milímetros onde não tem população. Aí não tem risco de deslizamento. Não? Ok, muito obrigado novamente pelo convite. Muito obrigada, professor Marengo. Bom, então acho que a gente teve uma mesa muito, extremamente qualificada, né, nessa área de eventos extremos. E agora a minha colega Flávia vai coordenar o debate. Acho que a gente tem uns 20 minutos, né, para fazer o debate. Bom, obrigada, Gabi, obrigada aqui a todos da mesa, e quem está nos acompanhando, seja aqui, seja em casa. Já recebemos aqui várias missões, né? Gostaria aqui de agradecer muito pelo compartilhamento aqui de informações de todos vocês
e, sobretudo, pela rigidez que cumprimos o nosso prazo. Isso significa que a gente vai ter bastante tempo para as discussões. Já recebemos algumas questões aqui do pessoal que está nos acompanhando no online. Eu queria só comentar, fazer um comentário muito rápido aqui, como essas frases elas foram muito complementares entre si. Eu acho que a gente vê aqui aspectos, né, para a gente olhar para essa tal adaptação, para essa mitigação tão necessária, né, e alguns consensos apareceram, necessidade de conscientização. A gente tem essa conscientização quando a gente tem informações de qualidade, e aí tem o nosso desafio, né, Jurandir, de saber fazer isso, trazer... Então, eu vou coletar essas duas questões, nós temos duas aqui que já chegaram, que já selecionei, a gente passa para os nossos debatedores e na sequência eu abro novamente. Bom dia a todos. Desculpa, Flávia, podia intercalar com a de fora. Sim, farei isso. Desculpa. Eu sou o André, da Faculdade de Engenharia de Alimentos, aqui da Unicamp. Na verdade, eu queria fazer duas reflexões, né? A Gabriela, ela mostrou o desafio de nós, como universidade, conversarmos, por exemplo, com o poder público, de um lado, tentando ajudá-los, orientá-los ou convencê-los da importância desse assunto no momento de planejar, né? Mas também tem o diálogo que a gente tem que fazer com a população, que talvez seja um diálogo mediado pela imprensa, por exemplo, por canais de comunicação. Mas eu estou sentindo nesse evento que tem algumas coisas que a gente tem que arrumar dentro da nossa casa, que estão atrapalhando, né? Por exemplo, o professor Gilberto ontem falou das caixinhas da FAPESP. Eu acho que esse é um dos elementos que atrapalham. É uma lição de casa que a gente tem que fazer dentro do nosso meio acadêmico, até antes mesmo de conversar com o público externo. Mas o Jurandir disse que poucos professores se sentem à vontade para falar sobre as mudanças climáticas. Isso liga com a fala do nosso pró-reitor de Harvard, que mostrou que a universidade está investindo em treinamento dos docentes para que eles se sintam à vontade de falar sobre o assunto. Então, acho que isso é algo que a gente tem que conversar aqui dentro da Unicamp, né? E aí precisa de uma ação mais centralizada no sentido de treinar esses docentes, porque eu acredito, pelo menos, que qualquer disciplina, de qualquer curso de graduação aqui da nossa universidade, tem como a gente colocar o assunto emergência climática. E uma outra coisa que eu acho que atrapalha, né, internamente no mundo acadêmico, e falando da interdisciplinaridade, né, o Jurandir falou isso, o professor Marinho mostrou um programa que envolve uma esfera federal e estadual, né, eu fui coordenador de um programa que envolve a USP, a Unesp e a Unicamp. É muito difícil rodar um programa ainda interdisciplinar, né? Para todos nós aqui, ele acaba sendo sempre o segundo programa. Todo mundo aqui orienta num programa, ou não sei se todo mundo, mas eu vejo que muitos orientam num programa, sei lá, muitas vezes nota 7 na CAPES, que é o programa do departamento, que é o programa da caixinha, e que vai muito bem, obrigado. E aí também orienta no outro programa interdisciplinar, que geralmente tem uma nota menor, tem menos recurso e mais dificuldade para funcionar. Então, acho que esse é um outro elemento que a gente precisa trabalhar para melhorar a nossa casa antes de até mesmo conversar com o lado de fora. Eu não sei se as pessoas querem opinar sobre isso, mas eu queria colocar esse ponto de vista. Obrigado. Obrigada, Andréa. Olha, foi bastante oportuna a sua questão, porque ela vai de encontro a duas que nós já recebemos. Eu vou tomar a liberdade aqui de colocá-las, sabe? E depois eu te passo a palavra. A primeira delas vem da Lilian Cardoso, e ela comenta que nos grupos de trabalho que ela coordena, ela sempre trata da questão de como encaminhar à comunidade pesquisas científicas feitas nas universidades, principalmente quanto às mudanças climáticas. Na fala do professor Jurandir, né, ela questiona como as ONGs podem buscar essa maior parceria com as universidades para realizar esse trabalho nas comunidades. Então, é a universidade se abrindo aqui com a sociedade, né? E na questão do Leonardo Regis, ele tem um questionamento, primeiro, que é em relação à coprodução de conhecimento, sobre a operacionalização de um processo de cooperação e coordenação internacional que permita trocas acadêmicas e técnicas mutuamente benéficas no contexto das experiências acumuladas em prevenção e mitigação de eventos extremos. E ele traz a questão: como seria possível expandir articulações
incluindo com outros países e instituições, também para as instâncias municipais e estaduais, como a Defesa Civil e conselhos comunitários, assim como qual seria o melhor envolvimento da universidade nesse sentido. Além da professora Leila, mais alguém aqui gostaria de fazer questões? Bom, então a gente te coloca agora, Leila. Obrigada. Eu já ia fazer 2 blocos. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer assim, que eu estou absolutamente encantada com essa mesa. Foi uma mesa assim, de alto nível. Alto nível. E eu estava pensando, com a pergunta do Andrés, né, que a sua apresentação é assim, bons tempos, quando você estava na coordenadoria da COSEM. E era o que eu queria ouvir ontem, desculpa, a falta de delicadeza, mas o que eu gostaria de ter ouvido ontem dos pró-reitores, você falou hoje. Então, eu lhe agradeço profundamente. A Ana é sempre absolutamente brilhante, né? Felizmente, nós vamos trabalhar juntos no próximo temático e eu tenho certeza que vai dar muito certo a parceria. E o Marengo, né, é uma das nossas grandes referências. Marengo, eu fiquei muito bem impressionado com esse programa que você nos apresentou. Eu, particularmente, não conhecia. Eu conheço bem os programas de pós-graduação da interdisciplinar do Brasil, porque eu fui da CAPES há bastante tempo, mas esse é mais novo do meu tempo. Eu estava pensando na questão do Andrés, que era exatamente isso que a gente tem conversado no interior do ambiente de sociedade. Que nós temos, assim, tanta sorte aqui no campo, mas tanta sorte e tanto trabalho, tantos anos, que, em primeiro lugar, a pós-graduação única tem notas muito altas na CAPES, né, das mais altas do Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, por exemplo, que eu estou no meu departamento, que é nota 7 na caixinha, na sociologia, eu estou no ambiente de sociedade, que é nota 6. Né? Então, isso é uma coisa muito diferenciada dos outros programas de pós-graduação interdisciplinares que a gente conhece muito bem. Então, ao mesmo tempo, o que acontece no interior do ambiente de sociedade? O professor que tem essa dupla inserção, eu abro 2 siglas, ponto. Né? Mas eu estou velhinha, então fica fácil no meu departamento. Mas a juventude não pode fazer isso. Né? Não pode abrir 2 siglas. Então, ela tem que dar a disciplina obrigatória na sociologia e acaba não dando a disciplina no ambiente de sociedade. Então, o problema da caixinha está para além do desejo, inclusive, do seu corpo docente. E daí, a questão que eu queria colocar para a Gabriela, porque exatamente, eu vou falar um pouquinho disso na minha exposição. Para mim, uma das questões fundamentais, né, da nossa ação, né, o que a gente deve fazer para enfrentar a emergência climática é a questão da coprodução. Para mim, é um paradigma, né? E a JASA9, para nós, é uma referência. Então, como a gente também trabalhou junto no projeto da FAPESP, eu queria que você entrasse um pouco nessa discussão, porque eu acho que é uma saída. É uma saída. Né? Porque, como disse a Isabela no primeiro dia, a gente faz ciência de alto nível. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas é duro conversar com a dona Maria, o senhor José, os nossos amigos agora já estão falando bem mais sobre a dona Maria e o senhor José do que a gente falava na nossa geração. Mas a coprodução é isso. Né? É isso. Então, só quero parabenizar a mesa, agradecer muitíssimo, muitíssimo. E, assim, quando eu vejo uma mesa dessa, eu falo, valeu a pena todo o trabalho, né, Lê? Obrigada, Lila. E aí, agora, se vocês me permitem, eu estava só esperando ver as perguntas para ver se tinha algum tema assim, que ficou faltando importante. Eu queria acrescentar mais uma questão, que o Marengo falou bastante, a Gabriela também, que é a seguinte, essa questão de não é um desastre. O desastre é porque tinha gente no lugar onde não era mais estar. E a questão que é muito importante, que a Gabriela falou muito dos municípios, da legislação, a questão do espraiamento urbano, né? E da expansão dos limites dos municípios, das áreas dos municípios que são propícias à urbanização, e também a questão da ocupação de zonas não aptas à urbanização, porque isso acaba sendo justamente o que causa esses problemas. Mas não tem jeito, assim, para isso a gente tem que
adensar mais as áreas que são aptas da urbanização. E, ao mesmo tempo, existe uma compreensão na sociedade, porque existe uma percepção de que adensamento sempre é ruim. Mas, na verdade, o adensamento pode ser uma maneira, o adensamento no local adequado pode ser uma maneira de evitar que uma outra área não adequada seja ocupada. Então, acho que essa é uma questão muito polêmica na sociedade de urbanismo, é uma questão muito polêmica, a sociedade tem muita dificuldade de aceitar, mas é uma coisa que tem que ser discutida, né? Tem que ser enfrentada. Então, eu passo agora a palavra para vocês. Não sei quem gostaria de começar falando. Ali? Bom, aqueles problemas internos da Unicamp vocês negociam. Mas o que importa, por exemplo, faz 2 semanas estive em uma conferência Habitat em Bogotá, e fui convidado a fazer uma apresentação sobre mudanças climáticas, cenários, um pouco do que apresentei aqui, mas algumas coisas. Ninguém perguntou nada, respostas nem pela internet, nada, porque as pessoas estavam assim, meio que ou não acreditaram ou ficaram com medo. E depois começaram, habitação que você coloca por aqui, coloca pneus aqui, se tem terremotos, a casa tem, mas as pessoas meio que ignoraram a mensagem, não? Porque eles se enfocavam mais na qualidade do bairro, na qualidade da casa, mas não na segurança da área onde iam construir tudo isso. Não? E como você menciona, não? Com a população crescendo, se queremos espaços verdes, vamos ter que começar a fazer que as pessoas vivem mais adensadas. Ou seja, todo mundo quer morar em uma casa, nós moramos um tempo em apartamento, minha mulher brigou com meio prédio, e não aguentou, porque sair de uma casa para morar adensado aí em um prédio cria incômodo, mas esse é um pouco o estilo do que poderia ser o futuro. Não? Ou seja, o IPCC, Grupo 3, meio que colocou isso de mudar a dieta, por exemplo, no futuro, consumir menos carne. As pessoas gostaram? Não. Mas essa é uma das coisas que a adaptação tem que trazer. A adaptação muitas vezes é apertar o cinto se nós queremos viver bem. Porque se vivimos com o estilo de vida de agora, vai chegar um momento no qual não vai ser sustentável. Não? E nosso programa foi criado em 2019. Não? E ainda tem um conceito de CAPES 4. Não? Porque, infelizmente, veio a pandemia, fechou todo e, claro, a produção baixou e tudo, não? E também é uma brecha generacional, não? Os professores da semana são mais velhos que os professores da Unesp, entendeu? Mas isso já com o tempo, isso se melhora, eu acho. Os estudantes também, no início, eram secretários de alguma prefeitura do Vale do Paraíba, então não era alguém que se dedicava exclusivamente à pesquisa, mas agora já estão entrando diretamente. Não é um programa de graduação, é simplesmente pós-graduação. E com aquilo de coprodução, claro, a ciência tem que ser aplicada. Não? Ou seja, você pode escrever os melhores livros, Nature, mas se não se aplica para a realidade, não faz sentido. Não? É um país como o Brasil, por exemplo. Pode ter os melhores físicos teóricos do mundo, mas se essa física não se aplica a problemas simples, física ambiental, transporte de umidade do solo, é física ambiental. Seca, é física ambiental. Então, tudo isso tem que ser, em certa forma, aplicado. Não? E um caso aqui, por exemplo, eu coordeno um INST, Mudanças Climáticas. A professora Susana Dias é a coordenadora da componente de comunicação das mudanças climáticas, não? Do projeto. Se vocês querem ter mais informação, conversem com ela. Acho que é do Labior. Labior, sim. E depois também nós desenvolvimos um projeto temático do Belmont Forum em Santos. Teve muito impacto. O projeto terminou, mas ainda os resultados estão válidos. A Prefeitura de Santos, que foi a coparticipadora, não só fornecedora de dados, mas trabalharam conosco desde o início. Eles gostaram, adoptaram, criaram as comissões de adaptação e de mudança de clima. Esse foi um processo, um projeto que terminou faz 6 anos, mas que ainda está vigente. É uma aplicação de um projeto para a realidade. Obrigado. Bom, acho que vou pegar cada uma pergunta da Leila sobre coprodução. De fato, Leila, concordo contigo. Eu acho que a saída da gente pensar e resolver os grandes problemas da contemporaneidade
é a gente apostar nessa transdisciplinaridade, né? Que vai além da inter, que o Jandir bem colocou, que é essa integração de saberes, de olhares, de vivências, né? Isso é um enorme desafio, porque nós não somos treinados a fazer isso nas nossas formações, né? Eu diria assim, que eu fui muito bem treinada, né? Como filha aqui da casa, talvez mais interdisciplinar que a gente tem aqui, a fazer interdisciplinaridade, mas a fazer trans, não. Né? E isso é na prática, na vivência. Eu sinto, assim, na minha interação com os meus estudantes, que essa geração está muito mais aberta a fazer isso. Realmente está com vontade, tem, né, desejo, e mais do que isso, está muito sensibilizada, de que só assim a gente consegue fazer diferente. O grande problema que eu vejo agora não é pensar sobre o processo de coprodução, refletir sobre os desafios que se colocam nessa questão dos timings, que é diferente, né? O time da urgência política, o time da comunidade que está sendo diretamente afetada por um problema, o time da ciência, isso tudo está ali colocado, a gente sabe. O problema é como é que a gente modifica a forma como é feita a avaliação da produção, do conhecimento e resultado desse processo de coprodução. Porque os artigos vão ser muito mais lentos, né? Porque os artigos precisam ser colaborativos e assinados por cientistas e não cientistas, né? Porque existem outras formas que eu acho que são tão válidas quanto uma publicação na Nature, que precisam ser reconhecidas pelas agências de fomento. Que as agências de fomento têm que ser sensíveis quando a gente coloca lá, né, a metodologia, que é um processo em construção, que a gente não vai ter certeza se ao final a gente vai ter 30 participantes, 50 participantes, porque esse é um movimento, né, de idas e vindas, né? Então, eu acho que o desafio para mim na coprodução está exatamente nisso, né? Que a gente modifica os indicadores de avaliação daquilo que a gente produz, porque os desafios a gente está lidando na prática, né? E um outro ponto que eu queria, então a gente tem muita a trocar nessa perspectiva. E acho também que, claro, né, já são uma grande referência nessa discussão de coprodução, mas eu acho que a gente tem especificidades nossas aqui, né, e há um espaço para nós, principalmente das ciências sociais e humanas, porque a gente reflete muito sobre esse processo, né, de também contribuir ativamente nessa literatura. Né? Acho que esse é um chamamento, talvez, que também tem importância, tem um espaço aí. Como é que nós falamos sobre o que nós coproduzimos, né? A partir das nossas especificidades, das nossas potencialidades e das nossas limitações também. Né? Acho que tem um ponto bem interessante. E para a Gabriela, que me perguntou um pouquinho dessa coisa da cidades compactas, né? De adensamento de áreas urbanas, essa é uma agenda bastante forte na discussão sobre a adaptação. De fato, eu acho que, completamente com a Marina, precisa ter uma ruptura, né, mudar completamente os nossos paradigmas de vida, de estilo de vida, se a gente quiser mudar esse cenário, estarmos mais adaptados, mas a gente precisa saber que a gente está entrando numa arena, remetendo aí a Lúcia, né, que vai ter muito embate, né, porque, por exemplo, se a gente pegar o plano diretor revisado em São Paulo de 2014, uma das propostas centrais era uma cidade compacta. E um plano muito robusto, bastante participativo, com muitas consultas, enfim, tinha um direcionamento super interessante e potente do que o município poderia fazer. Que foi, ao longo dos 10 anos, né, a gente está no 9º ano de implementação do plano diretor, bastante corrompido em função da pressão, né, do mercado, sobretudo imobiliário ali, né, que desfez completamente a ideia do que é uma cidade compacta, que a gente está observando hoje em São Paulo, é uma demolição, exatamente, uma demolição, né, completamente descabida, né, com a construção de torres imensas em meio, né, às poucas áreas que a gente tinha de respiro na cidade, mas não para as classes C, D, né, como eram previstas lá no plano diretor, mas para a classe A e B, porque, afinal de contas, quem tem 1,5 milhão de cimento para pagar um apartamento de 50, 55 metros quadrados? Não vai dizer que sou eu.
Professor universitário, certamente não. Certamente não. Então, eu acho que a gente vai, se é essa ideia, a gente tem que entrar nessa arena munidos de informações e saber que a gente vai brigar com os gigantes que estão ali fazendo um lobby muito bem feito. Então, acho que um outro papel da universidade, que a gente resiste muito, é fazer o nosso lobby. A gente acha... fica meio naquela, vou produzir material, publico, mas eu não quero entrar muito nessa arena, se tem uma comissão que eu fui lá colocar, eu também não quero participar. Não, eu acho que a gente vai ter que mudar esse jogo, a gente tem que entrar, de novo, remetendo aí a discussão da Aline e da Lúcia, com todos os recursos que a gente tem nessa arena, se a gente quiser influenciar o processo de tomada de decisão. Caso contrário, não há planejamento urbano possível que dê conta de frear, né, o que está acontecendo, de agravar ainda mais as condições de vidas, né? Nossa, enfim, só te provocando também aqui. Só pegando um gancho ali da pergunta, né, do professor Andrés, com relação à comunicação dos professores, né, no tema das mudanças climáticas, né? Então, a gente ainda enfrenta muito a questão do negacionismo. Então, a gente tem isso, né? Infelizmente, ainda existe. E eu acho que nesses últimos anos isso foi bastante assim, incentivado e agravado. Eu dou um exemplo na minha área, né, da meteorologia, de congressos organizados e que simplesmente... nos últimos anos, os congressos praticamente desmantelados e os temas sendo trazidos à tona, a questão do negacionismo gritante, as mesas organizadas dentro de congressos por negacionistas. Então, isso é um desafio, isso para mim foi uma questão que eu acho que foi muito relevante, que a gente precisa resgatar um pouco isso. E a comunicação, acho que ela é fundamental, a linguagem, como falarmos para que, né, nos diferentes atores, né, nos diferentes níveis, para que desde que a Dona Maria, né, que está lá, que entenda o assunto das mudanças climáticas no contexto dela, e aos políticos, os tomadores de decisão, porque, por exemplo, essa questão desse projeto que eu trago, a gente foi assim, acho que um laboratório de aprendizagem e a gente percebe que mudam os prefeitos e continuam as mesmas mentalidades. Quer dizer, é um desafio, é muito mais fácil ter um carro lá, um 4x4 para andar na lama, para mostrar depois que o evento ocorreu, do que você se prevenir. Porque quando você sabe que tem um evento que você precisa tomar decisões, e evidentemente que até você tomar a decisão, passa por, né, muitas coisas ali, né, foram faladas pelo Marengo, a questão de mapeamento, áreas de risco, quer dizer, tem toda uma sequência de protocolos, mas depois que o prefeito lá recebe um aviso, um alerta de que algo vai acontecer, ele toma a decisão, e isso tem impacto. Quer dizer, ele assume uma responsabilidade, e não são todos que querem muito assumir essa responsabilidade. É mais fácil, depois que aconteceu a tragédia, você ir lá e tentar ver os rescaldos que é feito. Então, tem toda uma linguagem transdisciplinar, Gabriela, nessa questão aí dos desastres, dos eventos extremos, né? Questão da linguagem. Só um exemplo, que eu, na verdade, dois, rapidinho, assim, né? Umas 2 semanas atrás, eu fui participar de um ensino médio, falar da profissão, da meteorologia, da minha área de atuação. Tinha, na verdade, poucas alunas na sala. Mas eu perguntei para essas da escola pública, né, que estação do ano nós estávamos. Uma arriscou a dizer que nós estávamos no outono. E as outras não sabiam, poucas não sabiam se era realmente outono, né, ou que estação estávamos. Então, aí, num outro evento que eu participei de professores, de treinamento de professores sobre essa questão de educação, e aí o tema era as mudanças climáticas, no primeiro dia, né, do curso, eu só participei, na verdade, discutindo com os organizadores do tema, né? Aí eu fiz uma pergunta que alguém arriscava falar sobre quais os principais
impactos do clima na sua região, o que eles poderiam ter sofrido e propor algumas ações. Ninguém responde responder. No final do curso, aí, legal, era aquilo, então agora eu consigo falar o que eu posso, como contextualizar a minha região nesse. E clima é uma questão de situação. É muito abstrato. Mudança climática, então, eles falam. Então, a questão da linguagem é muito importante e realmente a sociedade, as pessoas, elas necessitam todos os aspectos, não só nas escolas, mas entender o que é. E aí o pró-reitor de rádio falou, né, que dá margem, pelas mudanças climáticas, dá margem às incertezas, às dúvidas, quer dizer, tem um caminho muito importante para a gente tomar. E claro, né, a universidade, né, criar protocolos. Eu acho que a Covid-19 trouxe muitas lições para nós e que a gente deve, inclusive, usar esse aprendizado também dentro desse contexto nosso aí, dos eventos extremos e das mudanças climáticas. Porque eu também falo bem rápido do negacionismo, né? Tinha colocado na minha apresentação, mas acho que o Luiz lá no fundo voltou do campo do dia. Voltou assustado lá que quando nós estamos aqui, né, falando, trabalhando, tem alguém que está indo lá também fazendo o caminho contrário, né? Eu fui no começo do ano também no evento de café e discussões de 20 anos atrás, as pessoas ainda têm alguém que está indo lá trabalhando no sentido contrário, né? Então, quando a gente está fazendo assim, aqui, discutindo, publicando, infelizmente tem colegas nossos que estão fazendo o caminho contrário e manter o negacionismo. Não sei como tem que se tratar isso, né? Tem parte da educação, mas talvez de outros modos também, institucionais. E com relação ao que o professor André perguntou, né, sobre a questão da interdisciplinaridade, como eu mencionei, acho que é uma questão da formação, e também concordo com a Gabriela, né, que acho que as novas gerações já relativamente já estão vindo aí com uma formação mais interdisciplinar. E tem uma questão de gestão também. Então, acho que as administrações das agências, das universidades têm que levar em conta esse perfil, né? No caso aí dos pareceres, acho que várias pessoas comentaram de projetos e artigos. Né? Uma vez eu participei de um evento que o professor Brito organizou para falar como ele queria os pareceres. Ele falava que a maior parte dos pareceres são dúvidas. Porque o que vale no final é a caneta dele, né, do diretor científico. Ele chamou vários dias, um dia era biológicas, um dia exatas, um dia humanas, para falar como que seu parecer. Isso para mim foi importante, eu comecei a guiar, porque nem sempre a gente lê aquele edital, né? Ele pega o artigo e fala, a gente preenche isso aí, né? Tem uma reunião que foi cancelada, é só o que a gente faz, né? Eu já recebi alguns que eu nem rebati, né? O nível era tão baixo assim, né? Não da FAPESP, foi de outras agências. Mas ele falou, olha, eu preciso de pareceres desse modo. Então, respondo isso, respondo aquilo. Ele falava assim, pontos positivos e pontos negativos, né? Eu acho que isso também é importante. As agências, no caso de projetos interdisciplinares, né, que levam em conta várias agências têm que colocar, e a administração tem que levar em conta isso também. O que eu sentia internamente também é sempre o risco de achar que tudo agora é interdisciplinar. Esse é um outro risco, se aí surgiu uma discussão de direção de estatutos, eu falava, não, tem assuntos que são mudanças climáticas, com certeza, né? Mas se nós aqui, né, falando localmente, se nós conseguimos desenvolver projetos de trabalhos interdisciplinares, é que nós temos disciplinas muito fortes, nossos institutos aqui, né, desenvolvem. Então, são um problema, ele é altamente disciplinar, e outros são interdisciplinares. E nesses interdisciplinares, nós temos que sempre considerar, da divulgação científica, né? Essas áreas, elas normalmente têm que entrar lá na elaboração do projeto, né? Divulgação científica, as políticas públicas, nós temos especialistas nesses assuntos, né? Então, acho que esses assuntos eles têm que sempre entrar desde o início. E no caso das ONGs, né? Nós já tivemos alunos aqui de ONGs, acho que perguntou a eles, que a universidade está aberta para isso, né? Tem várias formas de parceria, né, de cooperação, ou receber um aluno,
não, um profissional, não, o estagiário é aberto para isso, sim, uma posição de mim. Obrigada a todos. E só porque a Gabriela terminou falando que ela estava fazendo uma provocação, mas eu concordo com você, Gabriela, que é um tema muito delicado, mas que ele precisa ser enfrentado, a questão do adensamento das cidades. Mas eu também concordo com o professor Marengo, que da mesma maneira que a gente não vai poder comer carne todo dia... Pelo caro que isso. Não só porque está caro, mas porque não é condizente com a questão da emergência climática, a gente também não vai poder, todo mundo ter uma casa com um grande jardim por causa desse espraiamento urbano, mas também, acho que entre as soluções possíveis, né, seria, por exemplo, incluir habitação interessocial nos centros, fazendo adensamento dos centros e dando a possibilidade, inclusive, de menor necessidade de deslocamentos para uma população que já tem muito menos renda para gastar em transporte e que, dessa maneira, poderia se localizar num lugar que tem aptidão à urbanização e não em locais com baixa aptidão à urbanização. Então, acho que essa questão da habitação interessocial adensando centros e também criar, assim, como você disse, né, na cabeça das pessoas, falar em adensamento ou falar em não morar numa casa com jardim significa necessariamente morar numa torre de 30 andares com 18 apartamentos no andar. Mas existe uma coisa muito mais próxima de uma vida agradável, que não precisa necessariamente ser isso, mas você tem toda a razão. O problema são as pressões imobiliárias, né? Então, eu acho que é um problema, e a gente está vivendo isso nesse momento em Campinas. Então, eu acho que é um problema importantíssimo para a gente evitar justamente essas ocupações em locais que são muito vulneráveis, né, e que sofrem muito e acabam resultando nos desastres, né. Então, agradeço muito as respostas de vocês. Vamos encerrar? Eu acho que também agradeço a todos vocês. Certamente teremos aqui motivo para continuar conversando, mas já estamos um pouquinho atrasados para a próxima sessão, então a gente vai desmanchar a mesa aqui, só uns minutinhos para reorganizarmos e voltamos para falar sobre o tema de localidades. Obrigada a todos.